Vida e obra de Françoise Marette, doutor. Em virtude do grande acervo iconográfico disponível na internet sobre Françoise Marette, doutor, e também por desconhecer quem foi essa psicanalista francesa, que nasceu em 1908 e morreu em 1988. Resolvi, com a aquiescência da professora Fernanda, mudar o formato deste seminário. De aula online, eu resolvi fazer um vídeo, para disponibilizar para o grupo as imagens de doutor, sua persona, seu physique de rôle, o seu papel na sociedade parisiense. Estudou medicina e psicanálise e com Lacan foi a segunda grande personalidade do freudismo francês. Sua família era constituída de engenheiros e militares e foi educada segundo os princípios daquela grande burguesia parisiense, cuja opinião era modelada pela leitura cotidiana do jornal L'Action Française. Desde a mais tenra idade, ela leu livros piedosos, livros religiosos, e foi afastada de fatos da sexualidade humana. Diziam-lhe que as crianças nasciam em caixas enviadas à terra pelo Sagrado Coração de Jesus e que as coisas do amor eram repugnantes. No começo da Primeira Guerra Mundial, aos 7 anos de idade, ela se acreditou noiva de seu tio, o capitão de batalhão de caçadores alpinos. Mas este faleceu em combate e foi difícil conseguir assumir o luto deste primeiro amor. Ao longo deste período, foi marcada pela germanofobia, pelo racismo e pelo antissemitismo, que era um alimento espiritual de sua família. Um outro acontecimento contribuiu para mantê-la em situação de luto e tédio, ignorância também. Foi a morte de sua irmã mais velha, atingida em maio de 1920 por um câncer nos ossos. Suzanne Marette, sua mãe, que nasceu em 1879 e morreu em 1962, não se recuperou dessa morte, apesar do nascimento do último filho em 1922. Com tal educação e em contato com a mãe deprimida, a jovem Françoise Marette chegou aos seus 20 anos em estado de grave neurose. No limiar dos anos de 1930, foi possível para Françoise uma tomada de consciência política, o engajamento feminista ou místico e o acesso a uma profissão. Quando seu irmão Philippe começou a estudar medicina, resolveu seguir o mesmo caminho para se curar de sua educação e desejou ser médica de crianças. Aliás, não é médica de crianças, falei errado. Ela desejou ser médica da educação. Começou a fazer o seu tratamento psicanalítico em fevereiro de 1934, que durou 3 anos com René Laforge. Esse tratamento operou sobre seu destino uma espécie de milagre. Françoise tornou-se outra mulher,
uma mulher consciente de si mesma e não mais alienada, infantil e mortífera. Seu talento para a escuta da infância fez ela abandonar a técnica da brincadeira e da interpretação dos desenhos. Nesta época, o trabalho que era feito com as crianças era mandar as crianças desenhar, né? E brincava com as crianças. E ela resolveu abandonar essa técnica e a praticar uma escuta capaz de traduzir a linguagem infantil. O doutor preconizava que o psicanalista devia usar as mesmas palavras que a criança e comunicar-lhe os seus próprios pensamentos sobre seu aspecto real. Então, por exemplo, quando era enurese, ela falava xixi. Ah, você fez xixi na calça? Fez xixi na cama? Quando era encoprecia, era o cocô na calça, né? Em 1942, Françoise Marette casou-se com Bois Doudot, que viveu em 1899 a 1981. Era um médico russo, imigrante, nascido na Crimeia. Deste casamento nasceram 3 filhos. Eu gostaria de abrir aqui um parêntese para falar algumas considerações e vivências que tive com bebês, crianças e adolescentes. Não vai dar tempo de falar das crianças e do adolescente, eu vou falar só do bebê, né? Por exemplo, eu fui um bebê que nasceu sem chorar, né? Não chorei. Nasci e não chorei. Aí o médico tem que dar uma palmada para eu chorar. Aí eu comecei a chorar, né? O bebê veio ao mundo chorando, né? Então o primeiro choro do bebê é o choro de fome. Quando ele está com fome, ele começa chorando, choramingando, uma coisa assim. Aí esse choro vai aumentando até um choro desesperado de agonia, né? Ele fica irritado mesmo da mãe não dar o peito para ele, né? E tem não sei se atualmente usa, né? Mas na minha época existia um medo dos adultos da criança perder o choro. Ele pode perder o choro. Aí esse medo fazia com que corressem para as crianças. Não, ele perde o choro de vez em quando. Então, se perder o choro, era assim, ele ficava abafado, e não conseguia mais respirar, né? Aí acabava até desmaiando, né? Então a gente tinha muito medo da criança perder o choro. Era muito interessante quando o bebê ficava chateado, magoado com alguma coisa, ele fazia beicinho, uma coisa assim, né? Aí fazia aquele beicinho, ele estava magoado, né? Aí a gente viu o que estava vendo, porque senão ele acabava chorando, né? Agora também existia o choro por imitação, né? Quando o bebê vê um outro bebê chorando, ele chora também, chora junto. O outro lá chorando, ele começa a chorar, né? E também tem outro choro que é muito interessante, que ele finge que está chorando, né? E choraminga. Aí a gente tem um adulto mais experiente que diz assim, não está chorando não. Olha só, não saiu uma lágrima, ele está fingindo que está chorando. Então o bebê finge que chora, né? E também há casos quando o bebê está muito quieto, está muito desassossegado, a gente não sabe o que vai fazer com ele. Vamos dar um banho nele. Aí o banho resolve tudo. Mas a gente não deve colocar só a mão assim, né? Só os dedos para ver se está quente ou frio, não. Porque essa parte da mão é mais grossa, a gente não tem tanta sensibilidade. O dorso da mão a gente tem mais sensibilidade. Mas o ideal é colocar essa parte toda do braço na água do banho e ver se ela está muito quente ou muito morna. Se a água está numa temperatura agradável, o bebê vai se acabar. Ele adora tomar banho. E deixar ele brincar, né? Por exemplo, ele vai bater na água, bate, e esparrama água por tudo que é lado.
e faz a maior farra. A gente não pode colocar em cima uma banheira em cima de uma cama que vai molhar a cama toda, né? Aí depois a mãe pega o bebê, enxuga, dá banho, põe a roupa e o bebê dorme tranquilamente. É um santo remédio esse banho do bebê. Agora, uma opinião minha que a gente pode até discutir isso aqui no grupo. Atualmente os casais, eles têm preferência de ter um filho só. Essa questão de ter um filho, a educação se torna difícil da criança. Eu acho que o ideal seria o casal ter, no mínimo, uns 3 filhos, né? Porque tem o primeiro filho, que é cercado de todo cuidado, de todo cuidado. O segundo já não é tanto cuidado, e o terceiro é aquele que é largado para lá, né? Mas isso facilita a educação da criança, porque nesses 3 filhos, tem um que é mais rebelde, que você fala, fulano faz isso, ele vai e faz. Tem outro que você diz assim, fulano não faz isso não. E ele não faz. Tem outro até que fica lá no cantinho dele, não dá trabalho nenhum, né? Então, a gente, tendo algumas crianças ao nosso redor, a gente pode estudar melhor a personalidade de cada criança, né? E eu tinha um amigo, Vitor, né? Ele era o único homem, tinha a mulher dele, tinha mais 2 filhas, né? Aí ele me diz assim, Rubem, eu vou lá pro botequim porque na minha casa não dá. São 4 mulheres, né? A mulher e mais as 3 filhas, né? São 4 mulheres, aquelas conversas chatas de que roupa que eu vou colocar broche, não coloca broche, coloca brinco, não sei o quê. Aquelas coisas todas que eu não tenho paciência para isso. Agora eu tive uma tia que era mais contemplada ainda. Ela tinha um marido e mais 3 filhos homens. Então eram 4 homens contra uma mulher só. Então ela disse que na hora dela sair, os 4 começavam a falar, aí você vai ficar essa roupa, e esse sapato não tá legal. Aí começava a criticar ela, né? Ela não dava a mínima bola pelas coisas que eles falavam, o marido, os filhos e tudo, e saía mesmo, né? Vamos fechar o parênteses, senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu vou falar que em 1953 houve a primeira cisão do movimento psicanalítico francês. E ela seguiu Daniel Lagache na criação da Sociedade Francesa de Psicanálise, na qual ela começou a formar muitos alunos. Teve uma crítica que fizeram a ela, que ela estava interferindo muito na formação dos alunos. Não sei como é que é, mas os outros psicanalistas sabem, vocês sabem como é que uma sociedade de psicanálise é. As encrencas, as confusões, os cismas, desmancha a sociedade, faz uma outra sociedade, é muito complicado. Em 1964, fundou com Lacan a École Freudienne de Paris e continuou seu trabalho sob a forma de seminário de psicanálise de crianças. Em janeiro de 1979, François Dolto criou em Paris a primeira Casa Verde, que a Cirleide vai falar sobre essa Casa Verde, vai explicar o que era a Casa Verde, para acolher crianças até a idade de 3 anos, acompanhada dos pais. E essa era para que a criança, ao entrar na escola, né, na pré-escola, não sofresse os traumas habituais da pré-escola. Eu sofri esse trauma. Eu achava que eu ia ficar abandonado lá na escola, que minha mãe não ia me buscar nunca, e não foi fácil para mim, não. Resumindo a vida de doutor, durante seus 15 anos de vida, finais da sua vida, né, os últimos 15 anos,
ela, pelo rádio e televisão, continuou a lutar por essa causa da criança, a qual dedicou toda a sua vida profissional. No momento de enfrentar a passagem, entre aspas, a morte, evidentemente, né? Ela conservou a lucidez, apesar da doença que a levaria. Ela teve uma fibrose pulmonar. Ela morreu em casa, cercada pelos seus, na fé cristã. No vídeo a seguir, podemos vê-la na sua juventude, como ela era bonita, né? E na sua fase madura também continuou com a sua beleza.